Desde 1907, os batistas brasileiros têm consagrado as mãos, os joelhos e os pés para alcançar as nações com o Evangelho. Somos um povo enviado, apaixonado por missões mundiais. E em 2026, a nossa cooperação ganha novas fronteiras. O Voluntários Sem Fronteiras é o programa oficial de voluntariado da Junta de Missões Mundiais, uma ponte entre a Igreja Batista no Brasil e o campo missionário em quase 100 países. Por meio das Caravanas 2026, membros das nossas igrejas podem servir por 10 a 15 dias em projetos que impactam vidas e fortalecem nossas bases missionárias ao redor do mundo. As caravanas expressam o coração da nossa denominação. Igrejas que cuidam, igrejas que enviam, igrejas que servem. Cada voluntário que vai representa uma comunidade batista inteira. Representa nossa fé, nossa cooperação, nossos valores de unidade, compaixão e dependência de Deus. Em 2026, as caravanas do Voluntários Sem Fronteiras alcançarão povos e cidades em todos os continentes: América do Sul, África, Europa, Ásia e Oriente Médio. Do Chile à Colômbia, da Itália à França, da Coreia do Sul ao Japão, de Angola ao Egito. A presença batista se fortalece e o testemunho de Cristo se espalha entre povos alcançados e não alcançados. Jovens, adultos, profissionais, educadores, pastores, equipes de saúde, artistas, intercessores, há oportunidades para todas as idades, incluindo programas específicos para adolescentes e crianças com seus responsáveis. Em cada caravana, a JMM fornece direcionamento, segurança, capacitação e acompanhamento missionário. Quando um voluntário atravessa fronteiras, a CBB está indo com ele. O que fazemos juntos chega mais longe. O Voluntários Sem Fronteiras é a expressão viva da nossa visão denominacional: formar líderes, cumprir a grande comissão e impactar as nações. Neste ano da Semana Batista, convidamos você, sua família e sua igreja a participarem desta grande obra de Deus. Levante voluntários, envie equipes, ore, invista, participe. Caravanas Voluntários Sem Fronteiras 2026. A igreja servindo as nações. Você vai, nós enviamos, Deus transforma. De Belém, no coração do Pará, abre-se caminho para um território onde a terra protege os rios do mar. Quase 3.000 ilhas e ilhotas se erguem como guardiães entre a grandiosidade do rio Amazonas e a imensidão do Atlântico. Um mosaico de águas e florestas, onde natureza e a cultura se misturam. Esta é a maior ilha fluvio-marinha do planeta. Este é o Marajó. Todo o arquipélago Marajó, nós não chegamos a 300
ovelhas do Senhor Jesus, do povo batista. Nós queremos chegar até 2033 em todas as cidades do Marajó. No Marajó não há estradas nem trilhas. São os rios e as baías que desenham os caminhos. Belém, Abaetetuba e Macapá são os principais portos para alcançar as terras marajoaras. E uma vez lá, é sempre pelas águas que se revelam as principais rotas. Estamos chegando à cidade de Muaná, 2 horas e meia nesta embarcação. Aqui estamos de um dos bairros da cidade. Vocês estão vendo como é a realidade dos moradores daqui. Então, as palafitas. Aqui a realidade, a água desse momento, ela sobe e desce, é amarela, todos os dias ela tem esse movimento. O Marajó, terra de paisagens exuberantes e de um povo acolhedor, também carrega grandes desafios sociais. É nesse contraste que se revela a vida do marajoara. Se a gente conversar diretamente com elas, a gente for sentar, conversar, elas estão satisfeitas. Qual é a maior necessidade do povo marajó? O que mais necessita para o povo das comunidades, da cidade? Olha, não tenho do que me queixar, né? Aqui em Muaná, saneamento básico, falta. A água encanada, a água aqui só dá 1 hora no dia. Tirando disso, não tenho de que me queixar. Nós temos no Marajó o pior IDH do Brasil. Mais de 70%, a grande maioria, elas vivem hoje da assistência do governo. Outra dificuldade que a gente percebe também, que a gente ouve muito falar, são dos abusos de meninos, meninas que estão vulneráveis e muitas das vezes levados a essa vulnerabilidade pela própria família. Existe muito tráfico de criança, abuso sexual, isso é real? É verdade. É verdade? É verdade. Realmente, já teve vários casos que foi absurdo pra gente, né? Inclusive de um professor. Como nesse local onde nós estamos, há fatos que as meninas vão atracar nas balsas que passam aqui. Muitos pais aqui que abusam dos seus próprios filhos. A igreja tem um papel importante para essas transformações. A presença de novos pastores no Marajó representa um dos maiores desafios para os batistas. No dia 24 de agosto de 2025, mais um missionário foi aprovado no Conselho Pastoral. E nós chegamos a um veredito, de maneira unânime, foi aprovado. E o passo que agora inicia-se é muito bom para a questão de podermos também estar compartilhando com nossos irmãos e também estar incentivando outros a poderem ingressar nessa obra maravilhosa. E neste mesmo dia em que um novo pastor foi aprovado para o campo, 6 pessoas desceram as águas em Muaná. No coração do Marajó, o Evangelho continua gerando vida em meio a tantos desafios. E hoje eu posso dizer que eu sou uma nova criatura, que eu estou restaurada assim, e firmada na rocha mesmo. Igrejas enfraquecidas fazem parte da dura realidade dos batistas do Marajó. Comunidades que já foram relevantes e hoje vivem à sombra da própria história. O Marajó ele está realmente necessitado, na verdade, de obreiros. Muita igreja sem pastor. Também a questão de uma necessidade urgente de revitalização dessas igrejas. A primeira igreja Batista de Curralinho, 30 anos, uma igreja que já foi relevante na comunidade e hoje se encontra em uma situação com apenas 7 membros. Tem relatos que tinha muitos membros, em torno de 100 membros. Essa igreja ela não progrediu, não avançou, recuou. O nosso espaço é grande, nosso templo é bonito, banco é bonito, mas sem membros. E o povo está aí fora precisando e até morrendo sem Cristo. Temos que fazer alguma coisa. Uma cidade de 30 mil habitantes, nós não podemos estar satisfeitos com apenas 7 membros e vamos avançar na revitalização da primeira igreja batista aqui em Curralinho, no Marajó. 6 cidades do Marajó ainda aguardam a presença batista. Em São Sebastião da Boa Vista, essa espera está prestes a terminar. Em breve, um casal experiente de missionários chegará para escrever uma nova história. Se nós temos igrejas sem pastores, também nós temos municípios que não existem igrejas
batista, então nós precisamos de plantação também de igreja no Marajó. São Sebastião da Boa Vista é o reflexo do resto do Marajó, das outras cidades do Marajó, uma população carente, uma população que precisa do Evangelho. Aqui é uma das 6 cidades que não tem trabalho batista. Precisamos de pastores, missionários que façam discípulos, para quando chegar a nossa hora de sair de cena, nós possamos apresentar um discípulo, apresentar alguém que vai suceder a nossa caminhada pastoral, missionária para a glória de Deus. Então são grandes os desafios para ele de Marajó. As almas estão sedentas, as almas estão precisando. Então seja você essa pessoa que vai fazer a diferença neste tempo agora que Deus preparou para você. Venha fazer parte do Projeto Marajó. O tempo é agora. Não podemos esperar mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 6º Congresso Missiológico da ABBET. Em 2026, o nosso tema é o fator autóctone, o protagonismo do líder local na tarefa missionária. Ao longo desses 2 dias, teremos a oportunidade de ouvir pesquisadores, educadores, missionários e vocacionados que têm servido em diferentes partes e realidades ao redor do mundo. Que este encontro nos desafie, amplie nossa percepção sobre missões e fortaleça o nosso compromisso com a obra de Deus. O Congresso está começando. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 6º Congresso Brasileiro de Reflexão Missiológica. É uma alegria ver aqui tantos alunos, professores, palestrantes, coordenadores,
para este tempo que reservamos ao Senhor e ao pensamento sobre a sua obra. Estamos iniciando 2 dias de profunda imersão e este ano somos convidados a olhar para o fator autóctone. Vamos refletir sobre o protagonismo do líder local e como o Espírito Santo tem levantado vozes próprias em cada campo missionário para expansão ali do reino de Deus. Não se trata apenas de estratégia, meus irmãos, mas de reconhecermos juntos a soberania de Deus, agindo através da cultura e da liderança local na tarefa missionária. Hoje e amanhã seremos desafiados em nossas oficinas e plenárias. Desejo que cada momento de aprendizado e cada troca nas salas virtuais não sejam apenas acúmulo de conhecimento, mas um combustível para a sua caminhada cristã e ministerial. Lembremos-nos todos que este congresso é uma construção de muitas mãos. Andamos juntos com a ABBET, a Junta de Missões Mundiais, a Junta de Missões Nacionais, a CBB, os diversos seminários, todos com o propósito de servir a igreja local. Que o Senhor ilumine nossas mentes e aqueça nossos corações nestas próximas horas. Que cada reflexão aqui compartilhada floresça em frutos, meus irmãos, em frutos nos campos onde cada um de nós atua. Então aproveitem ao máximo, aproveitem cada oficina e cada conexão. Saudação a todos vocês, que Deus nos abençoe. Neste momento, daremos início às palestras do nosso congresso. Acompanhe com atenção cada apresentação. Anote os pontos que mais chamarem a sua atenção e aproveite este tempo de troca e aprendizado. Desejamos a todos um ótimo congresso. O mundo mudou, as culturas se diversificaram e o desafio da missão exige novas reflexões. Mas como a igreja deve responder a tudo isso? A revista Reflexão Missiológica é um espaço de estudo e diálogo produzido pelo Núcleo da Inteligência Missionária da Junta de Missões Mundiais. Um ambiente dedicado à produção de conteúdos inéditos e pesquisas relevantes para a missão. Se você é professor, pesquisador, estudante ou um cristão interessado em aprofundar a reflexão teológica missionária, nessa edição você vai encontrar reflexões sobre antropologia da missão em Cabo Verde, os desafios da igreja diante das diásporas, a prática missionária na era digital, além de resenhas e relatos missionários vindo da Venezuela e de Guiné-Bissau. Acesse a nova edição da revista Reflexão Missiológica, porque refletir sobre a missão também faz parte de completá-la. Quanta coisa marcante temos ouvido até aqui. Cada fala nos ajuda a enxergar a missão sob novas perspectivas e nos lembra da relevância da igreja em diferentes contextos. Ainda temos muito mais pela frente. Siga conosco e aproveite! Werner é casado com Regiane desde 2004. Após o chamado missionário, o casal serviu por 2 anos pela Operação Mobilização a bordo do navio Dulos, levando a mensagem de esperança a países do Sudeste da Ásia e Oceania. De volta ao Brasil, Werner estudou teologia com ênfase em missões no Seminário Bíblico Palavra da Vida, enquanto atuava com evangelismo, discipulado, ação social, trabalho com crianças e liderança missionária. Nesse período, nasceram seus filhos Davi e Elisa. Desde 2016, Werner e sua família servem entre o povo xerente, no Tocantins, pela Junta de Missões Nacionais, trabalhando na tradução da Bíblia, treinamento de líderes, plantação de igrejas e ações de compaixão para que o povo xerente conheça a nova identidade em Cristo. Acompanhem agora o pastor Werner Seitz. Eu saúdo a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Eu sou o pastor Werner Seitz, missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira entre o povo indígena xerente, no estado do Tocantins, há 10 anos, junto com a minha esposa e com os meus 2 filhos. Quando chegamos aqui, o trabalho já havia começado há décadas. O pastor Gunther Krieger, o pastor Rinaldo de Matos chegaram aqui no finalzinho da década de 50 e fizeram tudo o que se exige de um trabalho missionário transcultural entre um povo, uma tribo indígena.
Eles ajudaram na área da saúde, eles ajudaram na área da educação, criaram relacionamentos, aprenderam a sobreviver na aldeia, muitas vezes vivendo com o mínimo necessário, né, para sobrevivência, aprenderam a língua do povo e entenderam a cosmovisão do povo xerente para poder compartilhar o evangelho de uma forma contextualizada, para que eles pudessem entender. Inclusive grafaram a língua xerente, que antes era somente oral, totalmente oral. Embora alguns poucos indígenas tenham se convertido nos primeiros anos, foi somente na década de 90 que surgiu mesmo a igreja xerente, de fato. E nesse tempo, os missionários trabalhavam paralelamente na tradução da Bíblia, no Novo Testamento para a língua xerente. Com o nascimento da igreja, líderes nativos naturalmente surgindo, o Novo Testamento completo entregue em 2007, os missionários, então a equipe missionária aqui entre o xerente, decidiu dar um treinamento mais robusto para esses líderes, né, que estavam surgindo, líderes da igreja. Criaram assim um curso de teologia para líderes da igreja xerente, um seminário xerente, né, de duração de 3 anos, que formou 10 líderes na primeira turma. A maioria desses indígenas que foram formados na primeira turma são líderes nas igrejas de suas aldeias até hoje. E agora e 3 desses aí foram ordenados, foram consagrados ao ministério pastoral, né? Daqueles 10. E agora há uma segunda turma acontecendo, que tem mais 6 alunos de 6 aldeias diferentes, né? Eu não falei, mas o povo xerente ultrapassa as 5.000 pessoas. Eles só vivem aqui no Tocantins, né? E mais de 5.000 pessoas, mas se dividem em muitas aldeias, mais de 100 aldeias, né? E olha só, semana que vem nós estaremos formando a segunda turma do Seminário Xerente. No finalzinho de maio, mais 6 alunos, como eu disse, né? De 6 aldeias diferentes se formando no nosso curso de teologia. E todos esses 6 alunos já são líderes das igrejas nas suas aldeias, já vem desenvolvendo um trabalho nas suas igrejas, né? E além disso, uma semana depois da formatura, no dia 30 de maio, nós teremos a ordenação ao ministério pastoral de mais 5 líderes locais. Serão 4 alunos dessa turma atual e mais um aluno da turma anterior, que serão consagrados ao ministério pastoral indígena. Assim, nesse mesmo tempo em que esse congresso está acontecendo, nós estamos aqui às voltas, né, com a consagração de 5 novos pastores locais, indígenas. E esse é com certeza um dos pontos altos do nosso ministério aqui nesses 10 anos. E esse assunto, né, que está sendo discutido no congresso não poderia ser então mais oportuno. Nossa ideia é dar à igreja xerente autonomia, né, para que a igreja se desenvolva de maneira nativa, original, autóctone, né? Que deve ser o objetivo de qualquer trabalho missionário transcultural sério, né? Nós não queremos que eles fiquem dependentes dos missionários para sempre. Pelo contrário, nós queremos ver a igreja xerente caminhando com as suas próprias pernas, tomando as suas decisões, com seus líderes nativos. Para isso, então, né, o nosso ministério está focado em 2 grandes áreas. Primeiro, a formação de liderança e também a tradução das escrituras, né? Essas 2 áreas. Por quê? Para que a igreja tenha seus próprios líderes e para que ela tenha a mais importante das ferramentas, né? Que é a Bíblia traduzida na língua que fala ao coração do seu povo, né? Foi o missionário Cameron Townsend, né, fundador da Wycliffe, tradutores da Bíblia, né? Foi ele quem disse assim: o melhor missionário
é a Bíblia no idioma materno, não tira férias e nunca é considerado um estrangeiro. Nós, claro, também seguimos a instrução bíblica, né? Por exemplo, aqui encontramos na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, onde ele diz assim: "E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros." Então, nós escolhemos homens crentes com bom testemunho, com vocação pastoral, para que eles levem adiante a tarefa do discipulado e treinamento, para que a igreja Xerente cresça naturalmente por conta própria. E poderíamos falar também da grande comissão, né, que nos instrui a fazer discípulos de todas as nações ou de todas as etnias, ensinando tudo que Jesus ordenou. É isso que nós estamos tentando fazer por aqui. E essa perspectiva de capacitar a liderança local não é nova. Durante o primeiro período das missões modernas, né, cujo principal nome foi William Carey, surgiu já naquela época algumas reflexões sobre estratégia missionária. E desde aquela época já se falava em 4 etapas do trabalho missionário, que hoje foram sistematizadas em 4 P's, né? O missionário é pioneiro, é pai, é parceiro e é participante. Então veja, pioneiro, nessa fase ainda não há crentes, e o missionário lidera e faz grande parte do trabalho sozinho. Depois vem a etapa de ser pai, né? A igreja está engatinhando ainda, está aprendendo com o missionário. Aqui o missionário exerce, acima de tudo, o dom do ensino, né? Mas, cuidado, né? Deve evitar o paternalismo. Terceira etapa é parceiro. Não mais um relacionamento de pai e filho, mas adulto-adulto. É uma mudança difícil, mas é necessária para que a igreja amadureça. E por fim, participante. A igreja agora é madura, ela assume a liderança. Os missionários passam a ser mentores, talvez até mesmo à distância. E chegará o tempo em que esses missionários não serão mais necessários. Veja que o objetivo do trabalho missionário, o objetivo do missionário transcultural é não ser mais necessário um dia. Então veja que há uma inversão de papéis, né? O missionário é o protagonista no início, a igreja está aqui embaixo. Isso vai se equilibrando até que os missionários inativos estão no mesmo patamar de protagonismo. Enfim, com treinamento e ferramentas disponíveis, os líderes locais vão assumindo esse protagonismo na obra missionária deste local. Estamos nessa fase aqui entre os xerentes de transição. Os líderes locais já nos passaram nesse protagonismo. Serão 8 pastores locais a partir de junho, fora outros líderes das igrejas pelas aldeias por aí. O Novo Testamento traduzido, o Antigo Testamento sendo entregue aos poucos, chegará o tempo em que nós seremos mentores apenas, e a igreja xerente será plenamente autônoma. Já pensou? Como eu disse, é uma mudança difícil. Muitas vezes o povo não se acha capaz de assumir esse protagonismo. Eu lembro que numa reunião de líderes em 2019, nós lançamos a pergunta: o que vocês acham que aconteceria com a igreja xerente se os missionários entre vocês todos saíssem hoje, né? Nossa equipe da Junta de Missões Nacionais, todos saíssem hoje? Será que a igreja continuaria? Aí eles se entreolhavam assim, começavam a discutir. Uns falavam que sim, outros falavam que não, né? E depois nós lhes mostramos que o objetivo era chegar num ponto que a igreja continuaria sozinha. Olha só, alguns meses depois veio a pandemia. E aí nós tivemos que sair mesmo por determinação da FUNAI. Ficamos 1 ano longe das aldeias. E o que aconteceu? A igreja xerente continuou. Aliás, ela cresceu até.
tem uma história muito bonita que aconteceu nesse período. Um dos crentes maduros de uma aldeia estava acostumado a ir assistir os cultos numa aldeia próxima, porque a dele não tinha igreja, ele ia na aldeia próxima, onde quem era o líder lá era um daqueles 3 pastores xerentes já ordenados, né? Até que um dia esse pastor chamou ele para conversar e disse para aquele homem: olha, por que você não começa uma igreja na sua aldeia? Ele deu incentivo, ele deu conselhos, e assim ele fez. Ele iniciou os cultos na sua aldeia, durante a pandemia, sem a presença de missionários para ajudar a conduzir lá o trabalho. Então, quando nós retornamos à área indígena, foi só dar o apoio, né, para aquela igreja que já havia nascido. Hoje, aquela igreja é uma das mais fortes ali entre as igrejas das aldeias da região. E nós ali já realizamos vários batismos, né? Esse líder que começou essa igreja, ele é um dos 5 que vai ser consagrado ao ministério pastoral agora no final de maio. Veja que essa estratégia o apóstolo Paulo já fazia. Era outra época, era outro contexto, mas ele passava pelas cidades, pregava o evangelho, uma igreja embrionária se estabelecia, líderes eram designados para ajudar por um tempo, até que eles andassem sozinhos, né? Vejamos como Paulo conduziu o estabelecimento da igreja na ilha de Creta, por exemplo. Olha o que Paulo diz em Tito 1, versículo 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então, Paulo deixou Tito em Creta como líder da igreja naquela ilha, com 2 objetivos. Primeiro, colocar as coisas em ordem, ensinar a sã doutrina da graça salvadora de Cristo e seus desdobramentos, né, como nós vemos no restante da carta. Mas não era para ele continuar para sempre na liderança ali. O segundo objetivo era estabelecer presbíteros, líderes locais, com as características necessárias, as qualidades de um pastor, líderes que levariam adiante a condução da igreja em Creta. Então, a igreja ela deve ser contextualizada em cada cultura, sem imposições de fora, deve ter a cara do povo local. Não deve ser uma cópia da igreja da cultura do missionário. Deve ser autêntica, original, autóctone. A doutrina, essa é a sã doutrina, né? Mas alguns detalhes, a forma de culto, organização, e com o tempo até mesmo o desenvolvimento da teologia, essas coisas devem ter a cara do povo. E você pode fazer parte disso. Já pensou em você sair de onde está, ser um missionário no meio de um povo que ainda não tem igreja, desenvolver um ministério transcultural, treinar líderes locais, quem sabe traduzir a Bíblia para esse povo e ver essa transição acontecendo, né? Esses líderes locais assumindo o protagonismo e a igreja crescendo de forma saudável. A pergunta não é, por que você? A pergunta é, por que não você? Você tem que conseguir responder essa pergunta. Que Deus nos abençoe, que Ele nos capacite e que tenhamos a ousadia de nos colocarmos disponíveis para o cumprimento da grande comissão e ver a Igreja de Cristo espalhada por todos os povos da terra. Watoquazaurés adat kraikman cup seco. Deus abençoe vocês. Totanei. Amém. Olá a todos, bem-vindos ao Missiologado. Esse é um momento especial nesse nosso congresso missiológico da ABBET, uma oportunidade de juntos pensarmos questões importantes da missão da igreja, mas pensarmos também naquilo que Deus quer que nós, enquanto discípulos de Jesus, façamos, enquanto povo dele nesse mundo. É uma alegria sempre participar do Missiologado junto com a Nauzira. A Nauzira,
E aí, Alcir, mais uma vez aqui no Congresso da ABIBET, quero saudar todos os professores que estão aí e convide mais colegas seus, viu, gente? Os seminários têm que se fazer representar. Eu acho que é uma oportunidade rica que a ABIBET dá para você, professor. Nós temos essas trocas, nós temos esse momento importante. E ainda mais hoje que a gente tem uma visita chique do exterior aqui com a gente, o Newton, né, Newton? Que veio aqui dar uma fala, trazer um recado para os professores. Olá, Nauzira. Olá, bom, bem-vindo, Newton. Prazer. Obrigado. Um prazer aí estar com vocês. Quero saudar a todos os colegas, quero saudar a todos os professores, alunos, missionários e todos que estarão nos ouvindo neste momento, estão nos ouvindo neste momento. Alegria estar aqui participando desse grupo, né? Tanta gente aqui boa. Esperamos contribuir com este tema que é tão importante para nós. Amém. Obrigado pela presença, Nilton. E você que já conhece o Missiologados, ou se ainda não conhece o Missiologados, é esse espaço de reflexão que a gente separa para estar todo mundo sentado na mesa, batendo um papo. A melhor forma de fazer teologia, de refletir missiologia, não é apenas num lugar, né, como se fosse num gabinete, cercado de livros ou de conceitos, mas é cercado de irmãos e amigos. Então, o Missiologados é esse espaço, onde a gente reflete coisas profundas, com leveza, mas principalmente com fidelidade à palavra de Deus. O Newton, que está aqui com a gente, é missionário da Junta de Missões Mundiais no Chile e atualmente tem servido também como gestor de DNA igrejas da área de DNA da Junta de Missões Mundiais. Newton, qual é a tua responsabilidade, qual é o papel que você tem realizado hoje nessa área importante da Junta de Missões Mundiais? Ok. Bom, nossa responsabilidade é acompanhar, né, toda a plantação de igreja hoje em diversos países do mundo, e também através desta plantação colocarmos o DNA missionário ou a gestão missionária, a visão missionária, tanto na plantação da igreja através dos nossos missionários, colegas, como também na própria membresia que essa igreja, então, quando se inicia, vai tendo durante o seu transcorrer, durante a sua plantação, assim como também influenciar a visão missionária nos países, através das convenções, instituições teológicas, igrejas, e fazer com que essa igreja que está sendo plantada também seja referencial missiológico em cada país que está inserido. E aí, Newton, porque pensando no nosso tema de hoje, porque o tema que foi colocado é o fator autóctone e a formação de enviadores, né? Quando a igreja local assume a tarefa missionária. Né? Então, seria interessante a gente trazer isso para os professores, você esclarecer mais, aí depois talvez eu e o Alcir vamos também interagindo, e como nós trazemos isso para os professores, como nós vamos trazer aqui para a educação teológica, né? Pensando em educação teológica no Brasil, qual o papel dos seminários, qual a participação do seminário para nos ajudar nessa nova visão, que não é nova, né? É a visão da igreja primitiva, da gente dando esse protagonismo para a igreja local. Ok. Bom, eu começo com um pouquinho da minha experiência quando pastor no Brasil. Eu fui pastor também de igrejas, né? Pastorei 3 igrejas no estado de São Paulo, e também vivi esse momento como igreja, o momento de plantação, de revitalização, e hoje no campo, estudando o campo, estando envolvido com o campo e vendo as necessidades e os diferentes contextos, né, que existem hoje, nos diversos contextos no mundo, a gente vê a importância de quem está chegando, de quem está sendo enviado através de uma agência, através da igreja, através desse protagonismo do envio, quem está sendo enviado e como este plantador ou o missionário ou a visão missionária está sendo levado também a estes lugares. E
Por que eu trago a minha experiência de pastor? Porque, em geral, né, como quando vamos conversar com alguém no campo, nos campos dos diversos países, a gente percebe que em muitos lugares leva-se a visão que o próprio plantador, o próprio missionário, tem na sua raiz, na sua mente, no seu contexto, na sua história. E é quase que lógico um desdobramento dessa plantação nesses lugares. E se esse missionário, esse plantador, esse enviado não tem uma raiz missiológica na sua igreja, automaticamente também ele pode levar isso na transferência para as plantações de igrejas, ou nos próprios países, ou na interação com as lideranças de missões nos países, nas convenções. Então, a gente tem essa preocupação de fazer essa leitura, e aí eu trago aqui, então, o desafio para as nossas instituições, professores, de que nós vejamos um pouco mais essa pessoa que tem um chamado, e que ela vá para o campo já com uma visão mais abrangente missiológica, e não só trazer a história, a sua própria história, o seu contexto ou o seu protótipo de igreja, né? Então trabalhamos nesse sentido. Eu quero aqui trazer essa discussão para a mesa e construirmos esse cenário, como as nossas instituições podem, através da percepção do vocacionado, ampliar esse conhecimento, aperfeiçoar essa visão missiológica, para que quando chegue a um campo, para que quando chegue a um país, ele faça a diferença e não só traga a visão antes recebida desde a sua concepção em Cristo até o seu crescimento e aperfeiçoamento até chegar à sua vocação. Okay? Então eu trago essa discussão aqui de construirmos esse cenário a partir do envio, a partir da chegada e quem é essa pessoa. Né? Cir, você podia falar um pouco para a gente? Como? Sim, pode falar, desculpa, Neuza. Acho que estou com um delay aqui, mas vamos lá. Alcir, é que acho que seria interessante você trazer para nós um pouco de história, né? Só para relembrar assim, nossos professores e todos aqui, que eu creio que a nossa compreensão missionária, o nosso paradigma foi amadurecendo, nossas concepções, né? E principalmente nós que somos missionários. Eu, pelo menos, sou do 1900 e bolinha, era aquela ideia que o missionário ia, fazia tudo e tal. Então, hoje, há nova compreensão, há uma compreensão, assim, indo na palavra de Deus e vendo como a igreja primitiva entendia a missão, tudo. Então, amadureceu. Hoje a gente reconhece que a missão deve florescer com raízes locais, liderança local, protagonismo autóctone. Coloca a gente nessa história aí para a gente, então, trazer e dialogar com o que o Newton está nos trazendo desse hoje. E aí a gente, como professor de seminário, pensar no que nós estamos ensinando e o que podemos fazer. É importante, Alzira, sempre quando eu penso nesse tema, olhar para aquilo que a Bíblia fala sobre a nossa responsabilidade evangelística. Porque, na verdade, quando nós vemos Paulo, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? O objetivo de anunciar o evangelho para alguém é fundamentalmente para que ele tenha um encontro com Cristo, que a graça o alcance, que a bondade de Deus o transforme, que haja libertação, restauração, mas não é o fim da linha. Paulo sempre fazia com que aquelas pessoas que eram acolhidas pela mensagem de salvação fossem discipuladas, fossem envolvidas na comunidade e fossem separadas e preparadas como líderes. Então, na verdade, como alguém já disse, não é apenas uma comunidade de crentes, mas um laboratório de discípulos e líderes. A igreja é esse espaço onde todos nós que entramos, e aí nós temos o conceito do sacerdócio universal, dos fiéis, que é nosso, que é muito caro para nós, influenciados pela Reforma Protestante, e vários outros elementos que mostram isso. Todos que estão na igreja têm um papel, um compromisso, aliás, Paulo diria isso aos Coríntios, sobre o ministério da reconciliação. Então,
Quando nós olhamos para a experiência brasileira, por exemplo, percebemos isso, percebemos que a igreja amadureceu quando passou de se perceber apenas como receptora, como aquela que recebia o trabalho missionário e era alvo da ação missionária estrangeira, mas quando ela teve a consciência de reproduzir líderes locais, de buscar a reprodução de liderança. E líderes, eu sempre digo isso lá no seminário em Portugal, nós não formamos líderes para as igrejas, nós formamos líderes nas igrejas. Nós somos, como seminário, um espaço privilegiado de reflexão teológica, mas uma comunidade de discípulos. Nosso objetivo é gerar discípulos, comunidades de discípulos que tenham principalmente o discernimento da palavra. Porque, na verdade, uma igreja que recebe missionários, ou que recebe apoio e suporte, e praticamente se percebe apenas como receptora, durante muito tempo foi assim, não gerou uma igreja capaz de ter experiências de autonomia, de crescimento. O crescimento saudável de uma igreja, num país, num contexto, vem quando ela percebe a necessidade de produzir os seus próprios líderes, e líderes que se reproduzem. Agora, quando vamos para o campo, muitas vezes, a experiência foi reproduzir esse modelo que já conhecíamos, não é? Um modelo que era reproduzir essa consciência de que nós somos os que vamos e levamos, e eles lá recebem. Eu acho que a superação desse conceito, você disse bem, Ana Alzira, é o retorno a um fundamento bíblico, não é? De discípulos que geram discípulos, de gerar a consciência, e aí um princípio missiológico importante, que é a responsabilidade de alcançar os nacionais, não é apenas do missionário. O missionário é esse agente através do qual o Senhor vai mobilizar a igreja local para que a igreja local alcance a sua terra, a sua nação, o seu povo. Então, reposicionar a nossa condição enquanto aqueles que são enviados para formar líderes, capacitar líderes que tenham protagonismo, e nós sermos aqueles que estão juntos, que seguem juntos, que caminham, que buscam na fidelidade à palavra gerar o discernimento, mas gerar a capacidade dos próprios líderes locais terem consciência do seu papel. E aí, sem dúvida alguma, isso que eu fiquei encantado com o que o Newton disse, meus irmãos, isso não nasce no centro de formação, nasce na igreja local. Por isso que no seminário nós temos que ter na nossa eclesiologia, na nossa formação de missiologia, de teologia sistemática, esse discernimento, que a igreja é, ao mesmo tempo, enviada, como foi o Pai, como foi através do Pai o Filho e o Espírito, e agora através do Espírito a igreja, para gerar novos líderes. E esse, na prática, no campo missionário, Ana Alzira, você pode falar muito melhor para nós sobre o contexto africano, eu falo do contexto europeu, o Newton fala do contexto sul-americano, latino-americano, mas talvez no contexto africano essa marca de não reproduzir modelos impostos, mas gerar comunidades vivas em que haja autorreprodução de líderes é fundamental, não é? Muito bom. E realmente eu queria ouvir do Newton, para a gente explorar bastante ele, a visita dele aqui. Você que está na ponta, né, Newton? Podia nos dizer assim, a partir do seu testemunho, o que você tem entendido, que Deus tem usado sua vida ali, o que precisa acontecer a partir da igreja, os seminários. Que formação essa pessoa precisa ter para chegar com essa cabeça ali, que a gente seja um discipulador, que a gente faça discípulos com essa característica do local também, esse discípulo que entende aquela realidade ali, e que tudo isso vai fazer muita diferença, né? Então, resumidamente, o que você acha que precisa acontecer no paradigma para que esse missionário ou essa pessoa, tanto aqui no Brasil também, né? Às vezes a gente vai para outra realidade, se forma no Rio de Janeiro, mas vai trabalhar na Amazônia, ou se forma em São Paulo, vai trabalhar no sertão. O que você acha, Milton? Legal. Eu penso que, e a gente tem trabalhado nisso, né? A Junta de Missões Mundiais tem trabalhado numa ação conjunta para que algumas coisas sejam levadas para o campo, é verdade, mas que as igrejas no Brasil também, e os nossos seminários, e também seminários em outros lugares do mundo, porque eu não trabalho só com a América Latina, né? A gente está também em outros países fechados, abertos,
trabalho diretamente acompanhando a plantação aí em 4 continentes, em contextos diferentes, né? E o mais importante que a gente tem falado para os nossos protagonistas do campo é: vocês precisam e necessitam, nós precisamos influenciar aonde estamos com a visão missiológica. E a partir de onde nós podemos começar? A partir de que maneira podemos colocar isso em prática, né? Podemos dizer melhor. Primeiro, isso serve também para as nossas instituições, e aí ficam aqui sugestões, né? De que dentro da visão das nossas instituições, das nossas igrejas e de uma forma pessoal do enviado, quem está lá, que ele tenha um conhecimento do que é um DNA missionário, o que é ter na veia uma visão missionária, uma visão missiológica. O que é isso? E como que eu posso levar isso aonde estou? Como que eu posso aprofundar esse conhecimento? Quando nós falamos da pessoa que está no campo, ou da igreja que é plantada, ou da igreja que está sendo restaurada, ou das igrejas envolvidas, nós estamos falando de um movimento, de uma visão missiológica, onde eu invisto na própria igreja, nas pessoas que fazem parte desta igreja, eu invisto naquele que tem uma chamada de uma forma específica, porque já é um outro grau, né? Uma coisa é eu investir na igreja, a outra é eu investir no enviado, né? E também investir, esse que será enviado também terá o seu investimento no lugar de trabalho. Bom, esse ciclo igreja, enviado e campo passa também pelas nossas instituições. Como que isso poderia, como sugestão? Dentro dos nossos currículos, nós passarmos a ensinar como isso pode chegar às pessoas. Por exemplo, a Junta de Missões Mundiais tem um material, está trabalhando material e também tem como disponibilizar isso, onde desde a criança, desde o berço, uma criança pode receber a visão missionária. Não quer dizer que ela irá para um campo, isso é um processo de Deus, mas a igreja ser uma igreja missionária, enviadora, ou seja, desde o berço, passando pela adolescência, passando pela juventude, passando pelos matrimônios, casais, empresários, passando pelos mais idosos, todos tendo nas suas férias de ensinamentos a visão missionária, com atitudes, com experiências do campo, com ensinamentos através da própria Bíblia, trazendo, né, o caminho de Deus para as nações. E aí depois nós vamos para os seminários. Então, como que nos seminários nós podemos também trazer isso? Se a igreja hoje não tem essa ferramenta, nós podemos talvez trazer através dos seminários. Então, uma ação curricular desde infantil até a terceira idade, de como isso pode ser implantado. Por exemplo, eu fui embaixador do rei, aliás, uma vez embaixador, sempre embaixador, né? E eu aprendi entre os meus 8 a 13 anos a visão missionária. Eu recordo até hoje ouvir, escutar, perceber, a ter experiências na minha própria região. Nós não saímos para países, mas nós fazíamos missões na minha própria religião, no interior, na minha própria região, no interior de São Paulo, como nosso conselheiro, né? Então teríamos ações, discutíamos sobre missões. É isso que a igreja precisa resgatar, agora não só numa determinada faixa que são os embaixadores, mas de crianças até adultos. E depois passando também pelo discipulado. A gente defende que no discipulado, no ensinamento discipular, que a gente tem lá como crescer, como orar, como desenvolver sua vida, como ser dizimista, como ser membro de uma igreja. Nesse currículo discipular,
de ensinamentos, de aprofundamento de conhecimento, de maturidade, nós temos que incluir ali também a visão missionária, dentro do discipulado. Discipular na área missionária. E depois também trazemos a visão missionária para os pequenos grupos. Como nós podemos trazer isso dentro ou a partir dos pequenos grupos nas nossas igrejas? Isso nós estamos falando de diversos lugares. E daí então nós chegamos na plantação, como a visão missionária pode chegar na plantação, e aí nós chegamos nos plantadores, seja o enviado ou da própria terra, que será que tem a sua experiência de plantação. Ou seja, como esse plantador também levará ou dará continuidade a essa visão missionária. E aí depois, então, nós chegamos na igreja, na formação da igreja, passando pelos ministérios. Ou seja, o ciclo da igreja aqui, ele será reproduzido através dessa ação missionária no campo, até chegar novamente a uma igreja, onde ela vai desenvolver, através dos seus ministérios, novamente essa visão desde a infância, desde o nascimento, até passando por todas as faixas etárias, e assim nós cremos que teremos uma influência maior nesse DNA, nessa visão, nessa ampliação missionária. Então trazemos aí o desafio para que através dos nossos seminários isso possa ser criado, que os nossos alunos tenham contato, por exemplo, como eu posso trazer esse DNA missionário? Como eu posso trazer esse DNA para o discipulado? Como que eu posso trazer esse DNA para o pequeno grupo? Porque o pequeno grupo para plantação de igrejas e para revitalização de igrejas. Como que eu posso trazer isso para o contexto de um pequeno grupo? Como que eu posso vivenciar isso? Como que eu posso trazer isso para um contexto de plantação? Como que eu trago isso para um contexto quando estiverem investindo num plantador em qualquer lugar do mundo, no meu país ou em qualquer lugar do mundo? E aí, na estrutura ministerial de uma igreja. Por quê? Nós teremos muitos pastores, muitos alunos em formação ou formados que precisam levar para os ministérios da igreja a visão missionária. Não só tratar como uma data específica, né? Como uma arrecadação de recursos financeiros, como uma data onde é para missões tal, e aí fazemos missões. Não, é a igreja todos os dias, em todos os tempos, em todos os encontros existentes, vivenciando e participando desse movimento missional, missiológico, transformador do mundo, ok? Pierre Celestin é pastor reverendo ordenado em 2001 no Senegal. Viveu no país por mais de 20 anos, servindo como pastor da Igreja Batista de Dakar, presidente da Juventude Evangélica do Senegal, diretor do Centro Evangélico Missionário, além de ter atuado como estudante e professor em instituições teológicas no Senegal e em programas de formação ligados ao Instituto Bíblico de Genebra. Em 2012, retornou ao seu país de origem como missionário da Junta de Missões Mundiais. Em 2016, serviu em Camarões como representante da JMM, professor e mobilizador missionário. Entre 2016 e 2021, foi enviado ao Togo, onde ensinou na Escola Batista de Teologia da África Ocidental e no Instituto Bíblico Batista do Togo. Desde 2021, está novamente no Senegal, cuidando das igrejas da Missão Batista Brasileira no país. Acompanhem agora o pastor Pierre Celestin. Chers amis, chers frères et sœurs, vous qui êtes dans les institutions théologiques baptistes du Brésil, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon nom est Pierre Celestin, je suis également en train de continuer à apprendre la théologie comme vous. Je suis passé par les bancs de l'école comme vous et je suis en train de continuer à apprendre. De toutes les manières, chaque jour, on apprend. Il m'a été demandé pour vous de parler du sujet du partage de l'ADN missionnaire. Comment est-ce que cette coopération peut permettre de former et d'envoyer des dirigeants locaux?
Je voudrais premièrement que vous sachiez que la mission est la trame principale de la Bible. L'Écriture raconte l'histoire du salut que Dieu nous offre, que Dieu offre à l'humanité en Jésus-Christ son Fils. Dans la Bible, les histoires humaines naissent, se forgent, se rencontrent, se croisent, se développent, s'entrechoquent et parfois s'affrontent d'une manière exceptionnelle. Mais toutes ces histoires racontent un grand récit, le salut de Dieu en Jésus-Christ. Le salut de Dieu en Jésus-Christ parce que Dieu est en mission. La Bible, pour reprendre l'expression du livre de Christopher White, la Bible est l'histoire de la mission de Dieu. Les théologiens parlent de la missio Dei, la mission de Dieu. Et la missio Dei implique simplement que chaque parole, chaque pensée, chaque projet, chaque entreprise de Dieu dans la Bible est missiologique. Chaque projet de Dieu tel qu'il est raconté, tel qu'il est décrit dans la parole de Dieu est missionnaire. Notre lecture de la Bible doit donc être à la fois herméneutique et missiologique. Et pour mettre les deux termes ensemble, notre lecture doit être herméneutico-missiologique pour nous conduire non seulement à aimer Dieu de tout notre cœur, mais aussi à le rejoindre dans le champ missionnaire. La mission de Dieu engendre les missions de l'Église. La missio Dei engendre les missio ecclesia. Partager l'ADN missionnaire sous-entend un partenariat entre le missionnaire étranger et les protagonistes autochtones pour accomplir la mission. Le verbe partager est riche de sens en cette matière. Ici, dans notre texte, dans notre sujet, il pourrait se limiter à la transmission du savoir et du savoir-faire d'une personne, le missionnaire étranger, à une autre, le dirigeant autochtone, afin de le rendre plus efficace, afin de le rendre plus prompt dans le service de Dieu. Partager signifie que le missionnaire étranger, par exemple, moi, je suis africain, mais je suis missionnaire au Sénégal, je suis donc étranger au Sénégal. Partager signifie, par exemple, que le missionnaire ne fait plus les choses à la place des dirigeants locaux qu'il rencontre. Au contraire, il se borne. Sa tâche consiste à équiper les gens pour qu'ils deviennent acteurs de leur propre changement. C'est les autochtones qui doivent impulser le changement produit par l'Évangile. Pour réussir cette mission de transmission, 3 choses devraient se mettre en place. Alors, vu le temps qui nous est imparti, je vais juste les citer sans les développer profondément. Vu le temps, pour que le missionnaire réussisse cette mission de transmission de l'ADN missionnaire, plusieurs choses doivent se produire. Je vous en propose 3 très rapidement. Premièrement, la nécessité d'un mentorat transformationnel et intentionnel. Le mentorat transformationnel consiste, si je reprends la définition de Mentor League International, consiste à accompagner une personne dans son voyage existentiel pour l'aider à devenir tout ce que Dieu veut qu'elle soit et à faire tout ce que Dieu veut qu'elle fasse. Le missionnaire est donc une personne qui ne transpose pas le modèle étranger. Le missionnaire n'est donc pas celui qui ne vient pas avec un modèle déjà achevé, qui transpose dans le champ missionnaire. Il ne vient pas avec des modèles extérieurs ou étrangers, mais il transmet les principes fondamentaux aux autochtones, en leur laissant la responsabilité de les adapter à leur propre culture. Il amène la connaissance de l'enseignement de l'Écriture. Et il se limite à l'enseignement de l'Écriture. L'une des choses dont le continent africain a souvent souffert est
continuent par endroits à souffrir, c'est que lorsque les missionnaires occidentaux sont revenus en Afrique, ils étaient venus pour l'évangélisation de l'Afrique par l'Occident, mais leur œuvre a fini par, en plusieurs endroits, à terminer par l'occidentalisation de l'Afrique par l'Évangile. Nous devons donc faire cette différence. Il faut un mentorat transformationnel. Il faut accompagner les fidèles, un à un. Il faut vivre avec eux. Il faut partager leurs douleurs, partager leurs souffrances, être avec eux dans ce qu'ils sont d'essentiel, dans ce qu'ils sont de plus profond, pour pénétrer leur vie, afin de transmettre, de manière à ce que les autochtones voient Christ au travers de leur vie. Et donc, dans ce mentorat transformationnel, dans cet accompagnement transformationnel et intentionnel, il est donc important, évidemment, de transmettre des connaissances théologiques. Et c'est là mon second point. Mon second point pour vous, c'est donc la nécessité d'une formation théologique profonde et non superficielle. Une des choses que l'on constate, que l'on a constaté, continue de constater sur le continent africain, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans l'église. Mais parfois, elles vivent une sorte de syncrétisme, parfois elles sont ignorantes même qu'elles le vivent, parce qu'elles ne comprennent pas nécessairement le message de l'évangile, parce que la formation qui leur a été donnée n'a pas été de nature à leur permettre de séparer ce qui est inutile, ce qui est vain, ce qui est non biblique de ce qui est biblique. Donc il faut une formation théologique profonde et non superficielle. Et la notion d'ADN dans notre intitulé commande d'offrir une formation de qualité aux personnes dont on prend soin en tant que missionnaire formateur. Certaines entreprises missiologiques furent des échecs par manque de formation théologique adéquate et solide. Je connais sur le champ missionnaire où je sers certains exemples où, lorsque le missionnaire a été, pour des raisons multiples, rappelé dans son pays, l'Église également est tombée parce qu'il n'y avait pas de leader qui avait été clairement, profondément formé sur le plan biblique et théologique, de manière à porter le message de l'Évangile, de manière à porter l'Église quand le missionnaire était parti. Le missionnaire ne duplique, le missionnaire forme donc les gens de manière à ce qu'ils puissent porter l'Évangile plus tard. Former les gens superficiellement revient à préparer la faillite de l'entreprise missiologique. Il faut transmettre aux autochtones tout ce qui est nécessaire pour leur équipement. Comme l'apôtre Paul le dit en Acte 20 au verset 27, qu'il a transmis aux Éphésiens tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et cette formation théologique, donc, elle prend du temps. Le mentorat transformationnel, il doit être intentionnel. La formation théologique, elle doit être profonde. Et les deux prennent du temps. Et dans ces deux tâches, le missionnaire doit, troisièmement, toujours traiter les populations comme des personnes égales. Et c'est dans le sujet, l'aspect, la notion de corporation montre, exige, demande de traiter les dirigeants locaux comme des égaux. Le missionnaire ne prend plus les décisions à leur place, mais il les consulte et réfléchit avec eux durant le processus de formation. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 9 qu'il s'est fait tout à tous. Je me suis fait tout à tous, démontrant qu'il était en train de vraiment de prendre la mission de servir de manière égalitaire. Alors, vous et moi, nous sommes dans une entreprise théologique et missiologique conjointement. Travaillons partout. Dieu nous enverra non seulement à accompagner les populations par un mentorat intentionnel, y compris dans l'Église, par une
formation théologique profonde, pour un travail missionnaire sérieux dans lequel nous prenons tous les hommes au même niveau que nous. Rappelons-nous, ce ne sont pas les populations vers lesquelles nous allons qui ont le privilège de nous recevoir, c'est nous qui avons la grâce de Dieu de les servir. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce dans vos études et que vous puissiez aller de l'avant. Au Sénégal, on dit Tikanam, Akanam, Dieu vous bénisse. Merci. Missional é uma nova nomenclatura que veio para ficar. E ela veio para se referir ao compromisso missionário da igreja dentro do seu ambiente local. Hoje em dia começa a usar missionário cada vez mais para se referir ao seu ministério um pouco mais longe. Mas missional tem essa conotação de como se transformar em uma instituição que faz um impacto onde ela está. A visão missionária da Bíblia, ela faz um panorama de toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, para falar sobre o papel da igreja e do povo de Deus através dessas escrituras todas, para abençoar todos os povos da terra, para discipular todas as nações, para exercer sua incumbência como instrumento de Deus para a transformação do mundo. O que é a igreja missional? Esse livro tem um propósito mais específico. Primeiro trabalha igrejas específicas, a igreja de Jerusalém, da Galácia, da Antioquia e assim diante, 6 igrejas, e olha para essas igrejas perguntando de que maneira essas igrejas foram fiéis na sua vocação de ser instrumentos de transformação de Deus onde essas igrejas estão. Então, nesse sentido, né, a ideia é de buscar o que significa dentro do Novo Testamento, essa ideia de missional. Existem alguns livros já que tratam do assunto, só que o assunto é tratado mais a partir de reflexões mais contemporâneas, pensando como é que é o nosso mundo hoje, sugere diversas estratégias. Tem um livro que trata até a questão bíblica, mas ela é mais ampla. Esse é o único que eu conheço que trata a partir de estudos de caso no Novo Testamento. Então ele é bem palpável, é uma maneira de comparar a sua igreja com a ação das igrejas do Novo Testamento e ver o que essas igrejas têm em comum. As pessoas que vão ler esse livro, imagino, são pessoas interessadas na transformação das suas igrejas locais, em igrejas que têm mais impacto dentro das suas comunidades, e ela vai fornecer essa comparação com as igrejas do Novo Testamento para verificar se nossas igrejas estão fazendo de acordo. Algumas observações são simples, são óbvias, são mais diretas. Igrejas missionais todas são igrejas que enfatizam muito a oração. Outras não são tão óbvias. Eu descobri, por exemplo, que todas essas igrejas enfatizam a multiplicidade da liderança da igreja, porque assim espelha o que Deus está fazendo na criação de novo céu e nova terra, uma comunidade multiétnica, diversa, que alcança o mundo inteiro. Então isso já aparece nas igrejas missionais. É uma maneira de pensar sobre a sua e a minha igreja a partir dessas igrejas do Novo Testamento.
Como é bom poder ter esse momento de reflexão sobre missiologia, sim, sobre o cumprimento da grande comissão. E como é bom saber que estamos aprendendo com pessoas que fazem de fato a obra missionária. Hoje podemos aprender com o Werner Seitz sobre o trabalho entre os xerentes, com o pastor Pierre Celestin sobre o trabalho dos autóctones na África Ocidental. O fator autóctone, o fator do obreiro local na obra missionária no Brasil e no mundo é fundamental para completarmos a grande comissão. Que você aprenda ainda mais amanhã, mas que você reflita sobre o que aprendeu hoje. Coloque em prática no seu ministério e desenvolva atividades para que mais pessoas conheçam aquilo que Deus está fazendo no mundo. Vamos completar a missão. Encerramos aqui as atividades de hoje do Congresso. Os participantes inscritos devem consultar o e-mail cadastrado para receber as orientações sobre as oficinas. Fique atento à caixa de spam ou lixo eletrônico. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail reflexão.missiologica@jmm.org.br. Aproveite as oficinas e nos vemos amanhã para o segundo dia do Congresso. Thank you.